Bom, nós temos na linha a ministra Marina Silva, que infelizmente, ministra, nas últimas horas virou manchete não pelos temas que a senhora defende, mas pela situação constrangedora que a senhora viveu no Senado ontem. Começo lhe perguntando, primeiro me solidarizando a senhora pelo que ouviu, mas lhe perguntando que tipo de apoio a senhora recebeu do governo e da própria base governista, que não se mexeu muito ontem durante o ocorrido. Bom dia, ministra. Bom dia a todos vocês que estão aí no estúdio e obrigada pela oportunidade de podermos conversar e bom dia a todos os ouvintes. De fato, você iniciou dizendo que ontem, em lugar de ter tido a oportunidade de tratar dos temas com os quais trabalho no Ministério do Meio Ambiente, eu e minha equipe, foi um verdadeiro festival de agressão, de falta de respeito, de preconceito, mas o trabalho tem sido intenso e é esse trabalho que é reconhecido pela sociedade dentro e fora do Brasil. Conseguir reduzir desmatamento em 46% na Amazônia, depois de ter tido 4 anos de aumento do desmatamento e de desmonte da política ambiental, ter conseguido retomar a criação de unidades de conservação, criar terras indígenas, trabalhar para aumentar os recursos para o financiamento para os projetos de desenvolvimento sustentável. Só nessa área já conseguimos, quando junta o Fundo Clima, o Fundo Amazônia e o Ecoinvest, que são programas em parceria com o Ministério da Fazenda, já são mais de 40 bilhões só para ações voltadas para a proteção e desenvolvimento sustentável. A senhora está tendo apoio do governo federal porque a senhora ficou meio sozinha ontem nessa situação, né? Então, ontem eu tive a presença do Jacques Wagner desde o início da sessão. Enquanto a sessão estava caminhando, você sabe que o líder ele se divide em várias comissões, porque as comissões funcionam pela parte da manhã. Ele me recebeu, ficou comigo, eu estava fazendo ali a apresentação inicial e ele foi para outras comissões. Quando começaram as agressões, ele retornou. Só que quando ele retornou, o senador Rogério já tinha falado, a senadora Elisiane Gama já tinha falado, em seguida chegou o senador Beto Faro. Eles se dividem em várias comissões quando é pela parte da manhã. Então, a fala ficou por conta da Elisiane e do Rogério, representando ali o governo. Depois o próprio presidente Lula me ligou, se solidarizando e dizendo que eu fiz correto em me retirar daquela comissão, porque um senador disse que eu tinha que me pôr no meu lugar, e o meu lugar é aonde nós mulheres merecemos, e as minhas escolhas foi de fazer com que o meu lugar seja do combate à desigualdade, ao machismo, ao racismo, à destruição do meio ambiente, à defesa do desenvolvimento sustentável. Depois, um outro senador me disse que não me respeitava como ministra. Então, eu dei a ele a oportunidade de pedir desculpas, porque eu sempre parto de princípios civilizados de relação, mesmo na divergência. Como ele disse que não ia se desculpar, eu me ausentei. Quando o presidente Lula me ligou, ele disse exatamente isso. Ele estava ainda se recuperando da labirintite e a primeira coisa que eu falei foi perguntar como ele estava. E ele disse, eu fiquei bem melhor depois que você se retirou e não ficou ali naquele espaço de tanta agressão. A primeira-dama se solidarizou, vários colegas ministros se solidarizaram, o ministro das Comunicações, que nunca interfere politicamente, porque o papel dele é dar suporte, também se manifestou, algo que não é muito corriqueiro na prática dele, desde que o Sidônio assumiu, e me senti respaldada
tanto pelos meus colegas de bancada quanto pela sociedade brasileira. Ministra? Independente de ideologia, se manifestou maciçamente em apoio à proteção do meio ambiente e contra a demolição da legislação ambiental que foi feita no Senado, e foi esse o motivo da ira deles contra mim. É isso que eu queria que a senhora explicasse, porque no fim ficou a agressão deles, falou tão alto que se esqueceu o mérito, o que estava sendo discutido e por que tanta agressividade por parte dos senadores em relação à sua posição, já que está se discutindo um tema muito mais profundo, que é o tema que vai culminar com a exploração de petróleo na margem equatorial. Então, eu fui convidada, e eu fui na condição de convidada, para esclarecer sobre um conjunto de unidades de conservação que estão sendo criadas lá no Amapá. Essas unidades de conservação, elas vão beneficiar cerca de 24 mil pessoas, entre indígenas e pescadores tradicionais, ribeirinhos. Esse processo vem desde 2005 e nós temos feito um processo... Alô? Estamos lhe ouvindo. Um processo intenso de trabalho, retomando as políticas públicas que tinham sido abandonadas no governo anterior e fazendo as audiências públicas. Desde 2005, já são mais de 60 audiências públicas que vêm sendo feitas com essas comunidades. Nós iríamos finalizar o processo com as últimas 3, 4 audiências públicas com as comunidades, só que veio alguns senadores dizendo que isso estava sendo inventado agora para não permitir a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, o que não é verdade, isso vem desde 2005. É que alguns governos, principalmente a partir do governo Temer, depois do governo Bolsonaro, eles pararam tudo. Então, assume quem tem compromisso com a agenda do meio ambiente, vai trabalhar para cumprir com suas obrigações. E eu fui lá para esclarecer. Primeiro, as reservas, a que fica mais próximo aos blocos que possivelmente vão ser leiloados, fica a 150 quilômetros. A segunda fica a mais de 200 quilômetros. A terceira fica a mais de 400 quilômetros e assim por diante. Então, provando por A mais B que o que eles estavam dizendo não era condizente com a verdade. Depois eles mudaram o assunto. Disseram, não, nosso problema não é a distância em relação aonde possivelmente pode ter petróleo. Nosso problema é que com essas reservas não vai poder fazer um porto, não vai poder fazer um oleoduto, e aí viabiliza do mesmo jeito. E aí eu mostrei que no processo, documentadamente, que está tramitando no ICMBio, já estão previstas a possibilidade de edificações, seja para um oleoduto, seja para um porto, seja para os empreendimentos que são necessários, porque essa modalidade ela não é impeditiva de determinados processos, desde que passando pelo licenciamento e fique condizente com a realidade daquela região. Uhum. E aí começaram a fazer várias acusações, desqualificações, mas eu estava ali para fazer o debate, não era um embate. E aí você já sabe as atitudes que foram tomadas, porque eu tenho uma posição firme contrária a acabar com o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental pode ser aperfeiçoado? Claro, atualizado? Sim, pode ser atualizado. A gente quer mais agilidade, mas agilidade sem perda de qualidade. Não pode estabelecer, né, a licença ambiental por adesão, né, e compromisso, que é a LAC, como está sendo proposta, para empreendimentos que são muito perigosos do ponto de vista dos impactos ambientais que podem ser causados.
não pode retirar do processo de licenciamento os impactos indiretos. Porque, veja, Brumadinho e Mariana, os impactos que aconteceram ali, por essa lógica, seriam considerados indiretos, não teria nada a ver com o empreendimento. Não é verdade. A população que perdeu sua vida, a bacia do Doce que ficou totalmente contaminada e poluída, não pode ser debitado na conta do poder público. O licenciamento tem que dar conta de todas essas variáveis. Sim. Nós estamos conversando com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a gente já passou o nosso horário aqui, mas é um tema importante que não foi debatido no Senado ontem, então a gente derruba o restante do noticiário para ouvir a ministra Marina Silva sobre esse tema importante. E a Jane faz a próxima pergunta. Pois é, ministra, porque a senhora tem esse posicionamento bastante claro e essa convicção que a senhora carrega há muito tempo. Mas, às vezes, dá a impressão, ministra, que a senhora é uma voz um tanto solitária. A senhora recebeu o apoio do governo, do presidente Lula, em relação ao ocorrido de ontem no Congresso, mas em relação aos pleitos do meio ambiente, aos pleitos da senhora, da sua pasta, do Ministério, a senhora não acha que o governo e a base no Congresso deveriam abraçar mais essas prioridades da senhora? Deixa eu esclarecer. No caso do Congresso, é uma base de frente ampla. As dificuldades não são só da minha pasta, é do conjunto do governo. Na área econômica, que é estratégica igualmente para o país, você vê as dificuldades que o ministro Fernando Haddad enfrenta. Outros ministérios têm enfrentado dificuldades semelhantes. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na política brasileira, porque vivemos uma situação de tentativa de golpe, e para salvar a democracia só foi possível salvá-la porque foi feita uma frente ampla. E é o manejo dessa frente ampla que é a base de sustentação do governo. Agora, dentro do governo, internamente ao governo, eu posso dizer, e na feitura do PPA, do Plano Plurianual, feita pelo Ministério do Planejamento Simone Tebet, dos 80 programas, 58 com ações de sustentabilidade. No Ministério de Desenvolvimento Agrário, temos várias políticas, além de ordenamento territorial e fundiário, mas também de apoio aos assentamentos, trabalhando juntos em processos de restauração. No Ministério da Agricultura, nós estamos com 2 programas importantes, que é o Plano Safra, que agora, até por sugestões nossas ao ministro Fávaro, é todo ele agricultura de baixo carbono, e acabamos de fazer, junto com o Fernando Haddad, né, o lançamento de um programa de restauração de 1 milhão de hectares de área degradada para a agricultura brasileira, com recursos do Fundo Clima, que é do Ministério do Meio Ambiente. E eu posso te citar várias. Eu e o ministro Fernando Haddad trabalhamos o plano de transformação ecológica com o vice-presidente, todo um programa voltado para a economia circular, com o ministro da Cidade, o programa Cidade Verdes e Resilientes, o plano de combate ao desmatamento. São 19 ministérios trabalhando junto com o Ministério do Meio Ambiente por orientação do presidente Lula. O Plano Clima, 26 ministérios trabalhando juntos por orientação do presidente Lula. A NDC, que nós aprovamos, uma das mais ambiciosas de redução de CO2, na hora que teve divergência, o presidente Lula disse: a mais correta é a proposta do Ministério do Meio Ambiente, é essa que nós vamos levar para o Azerbaijão. Então, eu tenho que ser justa de dizer que as coisas que vêm sendo feitas não teriam como ser feitas se não tivesse o apoio do governo. Agora, o Congresso é soberano, eu fui senadora, eu sou deputada licenciada, eu sei que o Congresso tem a sua dinâmica própria. Eu mesma fui senadora de oposição na época do Fernando Henrique.
é que eu sempre tive uma postura de não ser oposição por oposição. Naquele tempo, não tinha a cultura da lacração, né? E eu trabalhei muito. Ajudei a fazer o programa Amazônia Solidária, ajudei o governo do Fernando Henrique a fazer a primeira linha de crédito para o extrativista. Quando foi para ratificar o protocolo de Quioto, eu e o senador do Ceará, senador Lúcio Alcântara, trabalhamos ombro a ombro para viabilizar a ratificação do protocolo de Quioto, porque eu sempre fiz política pensando no país, pensando não na próxima eleição, mas no que é melhor para as presentes e futuras gerações. E, obviamente, que agora eu estou focada no diálogo com a Câmara dos Deputados. Em seguida, aquela situação terrível de agressão, de preconceito e de violência de política de gênero, eu marchei já na direção da Câmara dos Deputados, tive uma conversa excelente com o presidente Hugo Mota, que me recebeu, com um grupo de parlamentares da base, com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Guimarães, com o meu deputado da rede, o Túlio, vários parlamentares ali. E na conversa eu falei, o relatório que foi aprovado, ele foi aprovado sendo apresentado em cima da hora. Nós trabalhamos durante quase 3 anos em um relatório, que era o relatório do senador Confúcio Moura, e em cima da hora foi apresentado outro relatório, que ninguém conhecia, a sociedade não conhece, nem os parlamentares conhecem direito esse novo relatório. Então, pedi ao presidente Hugo Mota, vamos dar o tempo para o debate, fazer audiências públicas, convocar os especialistas, os empresários, a sociedade civil, a comunidade científica, porque nós não podemos voltar para o tempo em que o licenciamento não existia e tivemos Cubatão, tivemos empreendimentos como a hidrelétrica de Balbinas, tantas catástrofes que aconteceram, né, e que poderão voltar a acontecer, principalmente com esse mecanismo de que agora, nessa proposta, cada estado é que vai tipificar o que deve ou não deve ser licenciado como impacto ambiental. Ora, imagina que um governador diga, isso aqui contamina o rio, esse produto químico. Aí o outro governador diz que não contamina. A natureza não obedece esses comandos políticos. O que contamina um rio no Rio Grande do Sul, contamina um rio no Rio de Janeiro. O que faz o deslizamento, como aconteceu aí na enchente, né, de uma encosta de morro, o que leva uma comunidade inteira, se tiver numa área de preservação permanente, é a mesma força da água que vai levar em outro estado. Portanto, o que está acontecendo é um risco para a população brasileira. Eu até agradeço imensamente a vocês. Ontem eu fui calada, hoje vocês até ampliaram, eu vi aí o programa para que eu pudesse falar. E eu quero me dirigir, inclusive, sempre me solidarizando com a população do Rio Grande do Sul, que foi a maior vítima da emergência climática. E mesmo tendo posições políticas diferentes entre o governo do estado, prefeitura e o governo federal, nesse momento a gente trabalhou juntos. Eu liguei várias vezes para o senador, para o governador Eduardo Leite, sempre com o espírito de que tem coisas que a gente deve olhar de baixo para cima. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós está o sofrimento das pessoas, que vê enchente, que vê incêndio, que vê deslizamento. Acima de nós está os agricultores, que uma hora é seca, outra hora é chuva demais. É por isso que eu sempre chamo para a gente trabalhar juntos, não é? E nesse momento é debater com os deputados, Sim. ter um tempo para a sociedade conhecer esse relatório, aperfeiçoar, dar mais agilidade, mas sem perda de qualidade. Ministra. Os homens legislam, mas a natureza não assimila. Ministra, para encerrar, o ataque de ontem foi o pior que a senhora já sofreu? Eu já sofri muitos ataques e a gente nem tem tempo de falar, né? No Acre, no meu estado, quando eu era senadora, no meu primeiro mandato, o governador Orley Cameli
Ele tentou fazer uma estrada que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco, e sem licitação, usando a empresa dele, sem o estudo de impacto ambiental, passando em unidade de conservação em terra indígena. Eu fui a única parlamentar que me posicionei contra, e o Ministério Público embargou e todos vieram pedir o desembargo. E eu mantive o apoio ao Ministério Público. Naquele contexto, foi uma avalanche de ataque de toda a bancada do governador. Na época, o governador chegou a fazer um decreto proibindo que as emissoras me entrevistassem no Estado, como se isso fosse possível. Um jornalista, que era de uma rádio ligada à Diocese de Cruzeiro do Sul, fez uma entrevista comigo ao vivo por telefone, o Braz, que até já nos deixou, e ele ia ser linchado lá na frente da rádio, porque eles fizeram uma incitação enorme contra mim. Foi preciso o bispo ir tirar o Braz de dentro da emissora. Um avião, na época, acho que era da Varig, da FAB, nem me lembro mais, que tentou descer em Cruzeiro do Sul, disseram que eu estava dentro do avião e foram para a pista, botar pneu, queimar um monte de coisa para o avião não descer. Um avião de carreira. Uma menina que se chamava Marina, num assentamento extrativista, por um milagre a menina não foi linchada porque se chamava Marina. Imagina. Eu tive que ajudar a trazer essa menina para Rio Branco. Veja a loucura. Eu já passei, minha querida, por muitas coisas, mas eu tenho muita fé em Deus. Eu sempre digo, eu prefiro sofrer injustiça do que praticar uma injustiça. E o que eu quero é fazer o debate. O que eu quero é que a gente possa desenvolver e proteger, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas. Mas se a mudança climática continuar e os regramentos não permitirem que a gente faça esse enfrentamento, o que aconteceu no Rio Grande do Sul só vai piorar. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Só de onda de calor morrem 500 mil pessoas por ano, só com as ondas de calor. Quando você junta enchente, furacões, tufões, alagamentos, é quase 1 milhão de pessoas que morrem por ano por causa das mudanças do clima. Então, por mais que me ataque, me calunie, me desqualifique, e eu vou sempre reagir com firmeza, eu sou de luta e de paz, graças a Deus, né? Mas não vão intimidar, né? Eles mataram o Chico Mendes achando que a luta ia parar. Hoje, nós mulheres não aceitamos que eles digam aonde é o nosso lugar. Nosso lugar é aonde nós queremos. E o meu lugar é defendendo o meio ambiente, é combatendo o racismo, o machismo, trabalhando para que as pessoas tenham emprego, renda digna e que a gente possa viver num mundo melhor, inclusive na convivência com os diferentes. Porque todo mundo me conhece por ter a capacidade de separar as pessoas, de não criticar as pessoas, as ideias, querendo destruir as pessoas, né? Eu aprendi com a fé que eu professo a oferecer a outra face. Para a face da mentira, trabalhar pela verdade. Para a face da preguiça, o trabalho. Para a face do ódio, o amor. É isso que eu aprendo com a fé que eu tenho e com respeito a todas as crenças, a quem não tem crença, porque esse é o mundo melhor que a gente precisa construir. Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, muito obrigada por nos atender aqui na Rádio Gaúcha nessa manhã. Bom dia, bom trabalho para a senhora. Muito obrigada mesmo. Um bom dia para você e os outros.